Olá, ovelhas, a paz do Senhor. Chegamos por aqui, aleluia. Estamos no YouTube, ovelhas, glória a Deus. E já chegamos com o pé direito em nome de Jesus. Como assim, Kel? Hoje eu vou contar a primeira parte do meu testemunho. O testemunho abençoado no qual Deus fez há mais ou menos 3 anos atrás na minha vida. Então, assim, já pega a cadeira, sente-se, né, para poder ouvir essa primeira parte desse relato abençoado. Amém? Mas, antes disso, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, no canal Kel Diamante, um canal que fala sobre restauração pessoal e também restauração de casamento. Então, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo, né? Porque vai ter bastante vídeo legal. Então, ative esse sininho aí e vambora! Bora aí se inscrever em nome de Jesus? Então, bora lá! Eita glória! Devidamente inscritos em nome de Jesus, então vem aqui acompanhar esse testemunho abençoado. Bom, gente, vou começar falando um pouco de como era, né, antes da restauração minha, que assim, já vou falando para vocês, a restauração pessoal ela é a base, tá? Sem ela, vocês esquecem, não tem como ter restauração de casamento, de relacionamento, sem antes você se restaurar, sem antes você se curar. Amém? Então, assim, tem que se deixar isso estabelecido. Não existe restauração de casamento, de relacionamento, enfim, sem a sua restauração pessoal. Ponto. Então, bora lá. O início do relacionamento com meu esposo sempre foi muito conturbado. Quando eu o conheci, ele já estava afastado da igreja, né? Ele, durante a adolescência, né, ele era da igreja, batizado, né, tudo direitinho. Ele levita da casa do Senhor. E ele, assim, participava de muitas coisas na igreja, subia monte, ele era fervoroso mesmo. Visitava cadeias, hospitais, em missão. Mas quando eu o conheci, ele já estava afastado, ele já estava no mundo, né? Eu lembro que ele tocava pagode, enfim, estava no mundo, né? Eu também estava no mundo, eu ia na igreja de vez em quando, mas sabe como é que é, né? A gente não se aprumava, né? Era um pé na igreja, outro no mundo. E aí a gente se conheceu, né? Eu lembro que a gente se conheceu e assim, a gente começou se falando muito por telefone. E ele me falava, assim, o tipo de mulher que ele queria, né, tipo de esposa, né, que ele queria uma pessoa que aproximasse ele de Deus e, sabe, aquela coisa linda. E eu falei assim, opa, tamo junto, eu tô aqui, eu serei essa mulher. Pois bem, iniciamos um relacionamento, ovelhas. Só que assim, desde o princípio, esse relacionamento foi muito conturbado. Tinha muitas discussões, muitas divergências. Eu sofria muitos ataques, né? Até mesmo por causa da minha aparência, por não ser uma mulher padrão, né? E ele era, na época, fazia academia, era forte, né? Atlético, musculoso, e eu, uma mulher comum, né? Então eu sofri muito preconceito, até mesmo por parte das amizades dele. Mas enfim, a gente seguiu. E desde o começo, assim, ovelhas, o meu esposo, ele queria, né, acabar com o relacionamento vamos lá, preste atenção, desde o princípio. Qualquer coisinha para ele era motivo de, eu vou terminar, que não dá certo, eu vou embora. Discussão por causa de um refrigerante. Eu vou embora, vou pegar minha mochila, sempre foi assim. E eu sempre ali, conversando com ele, lutando. E nesse tempo, dessas oscilações dele, no início, eu fui criando uma dependência emocional dele. Porque como ele ficava sempre oscilante, né, sempre nessa de, eu vou embora, eu comecei a criar um medo dele realmente cumprir, né, essa palavra de querer ir embora. Então, assim, eu fui criando uma dependência emocional dele muito forte. E eu já vinha, já na minha vida, já tive muitas decepções amorosas. Então, assim, já viu, né? Então, eu já não era curada. Aí, entrei no relacionamento. Esse já é um ponto que a gente sempre trabalha com as ovelhas. A gente tem que se curar
antes de a gente entrar em outro relacionamento. A gente tem que ter essa responsabilidade afetiva até mesmo conosco. Porque senão é ladeira abaixo. Então, bora lá. Então, eu fui criando essa dependência emocional nele. E ali, eu fui tendo a bala emocional, eu fui começar a ter as válvulas de escape, eu comecei a comer muito, então eu engordei muito. Eu não cuidava de mim, não tinha tempo, sabe? Assim, eu só vivia em pró a ele. Eu comecei, ó, como é que as coisas começam? Eu comecei a viver em pró a ele, tá? E ele sempre se prevalecendo. Então, enquanto eu estava diminuindo, ele crescia. Pegou? Então, assim, foi um relacionamento muito, assim, desgastado. Era 2, 3 dias de pura paz e o restante era uma guerra, era briga. Ele falava muitas palavras ofensivas, palavras que machucavam, que magoavam. Gente, eu aguentei muita coisa. Coisas assim que não é nem bom a gente falar, senão vocês vão querer pegar o meu esposo de pau. Porque, olha, foram muitas coisas. E aí a gente foi levando, aí deu 1 ano, 2 anos, a gente empurrando. E ele sempre nessa vibe. A palavra-chave dele era, qualquer coisa não está satisfeita, eu pego e vou embora. E como eu não queria que ele fosse embora, então eu aceitava, começava a engolir as minhas emoções. Mesmo eu estando com a minha razão, porque muitas das vezes eu estava e ele estava errado, eu calava. Calava e ficava ali e só engolindo, por quê? Com medo de perdê-lo. Só que assim, eu vou ressaltar uma parte que eu sempre falo com as ovelhas, a gente tem medo de perder o homem e não a presença. Ó como é que a gente inverte os valores. E eu fui uma dessas. Eu morria de medo de perder meu esposo, mas não a presença de Deus. Porque, vamos dizer, eu ia para a igreja, visitava as igrejas, estava ali firme. Se ele não ia, se ele não quisesse me acompanhar, eu já não ia também. Eu já me enfraquecia, sabe? Ficava ali meio barro, meio tijolo e pronto. Agora, se ele falasse que ia embora, pronto, meu mundo ali, eu começava a querer fazer coisas para poder prender ele ali. Então eu vivi muito na corda bamba. Então a gente foi passando anos, imaginando ele tendo atitudes assim, sabe, muito desrespeitosa comigo, referente à rede social. Ele curtia fotos, né, de meninas, né, de mulheres, né. Ele conversava no Messenger, né, tudo mais, comentava, e aquilo me derrotava por dentro. Aquilo me destruía por dentro. E tinha muita divergência também, nossa, por conta da rede social. A gente, sabe, tinha muito atrito por conta disso. Por quê? Ele estava lá e ele estava na minha solicitação, era solicitação não, gente. Ele estava ali me seguindo, enfim. Aí se acontecesse qualquer coisa, ele deixava de me seguir ou me excluía. Vamos dizer, do Facebook, ele me excluía. Cara, aquilo me matava por dentro. Me corroía por dentro. Você vê ele lá com todas as minhas amizades, amigos, menos eu. E ele fazia isso direto. Aí às vezes ia lá, mandava solicitação de novo, eu aceitava, colocava lá o status de relacionamento, mas depois, qualquer briguinha, ele tirava e colocava lá porque estava solteiro. Sim, gente, meu esposo tinha essas atitudes. Vira e mexe, ele ia lá, tirava eu dos amigos dele e colocava lá solteiro. E ficava lá solteiro. Me bloqueava, eu não tinha acesso a nada. Então, assim, pensa, olha as coisas bobas pelo qual a gente vinha, né, passando, qual ele cometia e eu aceitava. Porque também tem a minha participação, porque eu me permiti chegar nesse ponto. Então, assim, a gente foi indo, foi nessa. E aí, essa aí era a questão da rede social. Aí, ele, como eu falei, né, ele gostava de cantar pagode, ele saía, ia ensaiar, voltava muito tarde, ia para pagodes, por aí afora, voltava de madrugada, nunca nem sequer me levou a um lugar desse, que sempre é uma desculpa diferente. Porque lá só tem homem, porque você vai ficar lá no canto, né, com a cara fechada. Eu falei, calma aí, que eu não sou um bicho não, ué, eu vou estar lá, eu vou sentar, vou tomar meu refrigerante e vou ficar lá. Mas é isso, ela sempre tinha uma desculpa. Ele nunca me levou nesses pagodes, nunca me levou, né, enfim, nessas saídas dele. Isso já era um outro motivo, certo? Então a gente também brigava muito por conta disso, entendeu? Porque assim,
Quando eu conheci, ele queria ir para a igreja. Durante o relacionamento, ele não quis nada com Jesus. Queria, você não apoia meu sonho, você tem que apoiar meu sonho, eu quero ser assim, eu quero tocar, eu quero estar nos palcos, enfim. Eu falei, não, mas quando eu te conheci, você queria ir para a igreja. Então, assim, como é que eu vou apoiar algo, né, se eu conheci você assim, você querendo ir para a igreja, entendeu? Então, assim, ele falou aqui agora, né? Então, ele só queria questão de pagode. Então, vamos lá. Isso já era motivo da gente brigar. E pagode a gente sabe, né, que tem mulheres, enfim, sabe como é que é o clima nessas noites, né, gente? Então a gente ia, né, fomos empurrando com a barriga, um relacionamento muito desgastado, gente, muito. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava em supermercado quase de domingo a domingo, eu não tinha vontade de ir para minha casa. Eu não tinha vontade de ir para a minha casa. Então eu enrolava na rua, eu ia aí comendo. Eu tinha medo de chegar na minha casa porque eu não sabia como é que estava o clima, porque se eu chegasse lá, se ele falasse boa noite, estava tudo bem, mas se ele não falasse nada, pronto, ali minha noite tinha acabado. Para vocês verem como tudo se resumia ao meu esposo, até mesmo, né, o estado de espírito dele influenciava. E isso não só comigo, mas com as crianças também. O clima era extremamente pesado. Entendeu? Então eu preferia ficar fora do que entrar para dentro de casa. Então o máximo que eu podia ficar fora ali, eu ia tomar açaí, eu ia comer, eu só ia comer, gente. Eu criei essa válvula de escape e comer porque parecia que eu esquecia meus problemas. Sabe, assim, enfim. E aí a gente foi indo nessa vibe. E ali a gente já chegou, sabe, a ter muitas discussões calorosas. Chegou um tempo que eu estava até firme na igreja, mas acabei saindo. Teve muitos momentos bem delicados. A gente já chegou a brigar feio, brigar mesmo de se pegar. Então, assim, o relacionamento estava muito desgastado, gente, muito desgastado. E aí a gente foi ali uns 6 anos nessa, certo? Então, assim, chegou um tempo que eu já estava doente. Eu estava doente. Eu não tinha mais prazer em nada. Então, assim, eu estava vegetando, estava perdendo minha saúde, perdendo meu sorriso, ansiedade atacadíssima por conta de relacionamento que estava totalmente doente, um relacionamento extremamente tóxico, sabe? Um relacionamento que quem olhasse assim, até mesmo eu na época, não tinha futuro algum. Bom, gente, essa é a primeira parte, né? Compartilha, deixa o like, tá certo? Que vai vir mais a segunda parte para vocês entenderem aí, né, como que foi, né, esse testemunho abençoado. Você tá vendo como é que foi o início, né? Início ali conturbado, mas vambora. Não deixe de seguir, né? De seguir? É seguir? Não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative todo o sininho, compartilhe, dê like, comenta muito se você quer a segunda parte desse testemunho, tá bom? Para não ficar muito longo, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo, a segunda parte desse testemunho abençoado. Amém? Eu sou Kel Diamante, sou sua mentora em restauração pessoal e, consequentemente, a restauração do seu casamento. Amém? Que Deus abençoe.